No último dia 22 de novembro, a polícia de Indaiatuba colocava fim às investigações de um crime que chocou não só os vizinhos dessa mansão localizada em um condomínio fechado, mas também para grande parte da população da cidade onde vivem mais de 200 mil pessoas. Arlete Sigrist foi encontrada morta na cama pela filha na manhã do dia 8 de novembro. A empresária havia sido assassinada com um tiro na cabeça. Da casa foram levados um computador e várias joias. 2 semanas depois, o caseiro Rogério Barbosa Bércio e a mulher dele, Dilma Cristina Rocha de Oliveira Bércio, foram presos como os autores do homicídio cruel seguido de roubo. O caso de Arlete nem chegou a entrar nas estatísticas da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os números divulgados abrangendo os 10 primeiros meses de 2013 revelam que na região da Delegacia do Interior 2, o latrocínio cresceu acentuadamente, tanto em Indaiatuba como em Campinas. Na cidade onde morava Arlete Sigrist, até outubro houve 2 casos de latrocínio, mas em 2012 esse tipo de crime não foi registrado. Já em Campinas, o ano nem terminou e já dobrou o número de latrocínios. Enquanto em 2012 foram registrados 6 crimes desse tipo, nos primeiros 10 meses deste ano já são 12 casos. Os casos de latrocínio, eles estão muito ligados à impulsividade do autor do delito, que muitas das vezes são indivíduos jovens e usuários de substâncias entorpecentes. E intimamente ligados também a uma eventual reação da vítima. Apesar da polícia estar presente nas ruas e até conseguir combater e reduzir alguns tipos de crime, a violência se tornou parte do dia a dia das pessoas, que não vacilam em afirmar o medo que sentem de se tornarem a próxima vítima. Você não espera, né? Pegar a gente de surpresa. Uma coisa que eu vejo, tem muita gente ociosa, sem fazer absolutamente nada, entendeu? E isso coopera muito com a violência. As drogas também são um fator preponderante nisso. Vai piorando sempre, né? Um sentimento que é fortalecido quando os números da violência são apresentados e revelam que somente a ação policial não é capaz de contornar e reverter um quadro que se tornou epidêmico e transforma a vida das pessoas em uma eterna busca por uma aparente proteção. E na região da cobertura da TVB, formada por 61 cidades que estão na área de atuação das delegacias do Interior 2 e 9, não existe uma ilha de tranquilidade. A insegurança está presente em todos os municípios. E nessa onda de violência, as mulheres ainda são vítimas de um crime repugnante, o estupro. Até dentro de ônibus você vê o pessoal tá falando que acontece, muita coisa. Que, tipo, acho que você leva pro resto da sua vida. É um trauma que vai ficar, né? E ela vai carregar aquilo para sempre. Então, toda vez que algo parecido com aquela situação que ela vivenciou ocorrer, ela vai ter as mesmas reações, né, de medo, pavor, impotência, né, de revolta. Então, é alguma coisa que vai acompanhá-la para o resto da vida. Na cidade de Sumaré, até outubro já foram registrados 78 casos de estupro e durante todo o ano de 2012 o número foi 20% menor, chegou a um total de 64. Já em Santa Bárbara do Oeste, o aumento é da ordem de 15%. No ano de 2012 foram registrados 30 casos e neste ano de 2013, em 10 meses, o número de estupros já chegou a 35. Em Piracicaba, os casos de estupro aumentaram 25%, enquanto em 2012 a polícia registrou um total de 39 casos. Em 2013 até outubro, o total de estupros já chegou a 49. Muitas sentem-se culpadas, né, como se elas tivessem, de alguma forma, provocado a violência, quando ela, na verdade, ela é uma vítima, né? Ela nunca seria a pessoa que provocou isso. Ou mesmo, né, sentir raiva da pessoa, né? São sentimentos, né, que ocorrem, né, naturalmente. Então, ela precisa de uma ajuda quando esses sentimentos começam a atrapalhar o dia a dia dela. A região de Campinas é cortada por várias rodovias, algumas delas consideradas as melhores do Brasil. Bandeirantes, Anhanguera e Dom Pedro, né? Que nós estamos aqui num lugar servido de boas rodovias, né? Elas se tornaram corredores do medo para motoristas autônomos ou de empresas que fazem o transporte de todo tipo de carga. O que rouba em quantidade, geralmente, é o gênero alimentício.
e em valores é o eletroeletrônico. A cada dia é realizado mais de um roubo de carga nessas vias. O nosso grande problema hoje é o respirador. E isso fica evidenciado nos números registrados pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. Na região do Inter 2, o roubo de cargas foi intenso nas cidades de Jundiaí e Campinas. Nessa região são produzidos bens valiosos e que acabam sendo um atrativo para os criminosos. No entorno de Jundiaí, até outubro, já ocorreram 101 roubos das mais variadas cargas, quase o dobro do ano anterior, que chegou a 55. Já em Campinas, o crescimento desse tipo de crime se mantém por volta de 18%. Em 2012, esse tipo de roubo chegou a 266 casos. Até outubro desse ano, já foram registrados 314. Ainda na região do Inter 2, Indaiatuba também entrou na lista desse tipo de crime. Esse ano, até outubro, já ocorreram 7 crimes desse tipo, enquanto em 2012, um único caso foi registrado. Nós temos na Assembleia Legislativa de São Paulo um projeto de lei que fala sobre a lei do perdimento que a gente fala. Ou seja, se pegar um produto ilícito, de roubo ou suspeito, no estabelecimento, ele para a emissão de nota fiscal e o estabelecimento pode fechar por 5 anos. Na área do Inter 9, Hortolândia também vem registrando um aumento dessa modalidade de crime. Em 2013, já ocorreram 46 roubos de cargas, praticamente 50% a mais do que em 2012, quando o número chegou a 32. Toda medida de prevenção ela é importante. Os horários de maiores incidências de roubos de cargas devem ser evitados. A empresa, se possível, sempre andar com escolta. As empresas transportadoras têm feito a parte dela, ou seja, tem colocado rastreador, monitoramento, trava de baú e etc. Mas assim mesmo estão tendo prejuízo. Mas a violência aos motoristas e proprietários de veículos não se restringe às rodovias e estradas. O furto e roubo de carros, motos, caminhões e até tratores também tem se mantido de maneira intensa pelas avenidas e ruas das cidades. Em Mogi Guaçu, por exemplo, até outubro deste ano, o número de roubos, ou seja, quando o veículo foi levado na presença da vítima, já chegou a 68, um número 65% maior do que o ano de 2012, que teve 40 casos registrados. Muitos dos veículos, principalmente aqueles produtos de roubo, eles são localizados muitas vezes nas imediações, porque os indivíduos hoje, sabendo que o veículo possui dispositivos de segurança, muitas vezes ele leva a vítima até um determinado local, abandonam e posteriormente levam apenas os pertences, abandonando logo em seguida o veículo. Ainda na área de atuação da Inter 2, esse tipo de crime também chamou a atenção. Em 2012, os casos de roubos de veículos chegaram a 651. Já em 2013, esse número evoluiu para 828, um crescimento da ordem de 30%. Na área do Inter 9, Rio Claro também registrou um aumento nesse tipo de crime, chegando a 310 casos até outubro deste ano, enquanto em 2012 o total de casos foi de 288. Jundiaí também registrou um aumento acentuado em casos de furtos de veículos. Em 2012, o número foi de 1.105 e em 2013 já atingiu, até outubro, 1.200 furtos de veículos, um crescimento da ordem de 10%. E esses indivíduos estão intimamente ligados ao consumo de drogas. Ainda na área do Inter 2, Indaiatuba vem mantendo alta nesse tipo de crime. Em 2012, registrou um total de 236 furtos de veículos e até outubro deste ano já ocorreram 232 casos. A polícia vem efetuando agora diligências com o objetivo de localizar drogas desses usuários e eventuais armas que eles portam. Todos os delitos de furtos e roubos de veículos estão sendo investigados não só pelos distritos policiais, mas também pela Delegacia de Investigações Gerais. Já na área do Inter 9, Montemor e Limeira foram as cidades que registraram um forte aumento no número de furtos de veículos. Na cidade de Montemor, o crescimento até outubro desse ano é da ordem de 50%. Isto é, subiu de 52 em 2012 para 77 em 2013. Em Limeira, esse crescimento foi de mais de 15%, passando de 1.321 em 2012 para 1.529 até outubro desse ano. Nós entendemos que deve haver um trabalho em conjunto da Guarda Municipal com a Polícia Civil, com a Polícia Militar. E posso dizer que, pela demanda de trabalho, pela quantidade de efetivo no município, os policiais são os verdadeiros heróis para atender a demanda.
a gente não pode esquecer nunca que um dos principais fatores que só faz crescer a criminalidade é a impunidade. Bota o reloginho do acordo da autoridade. É preciso também alterar essas leis por uma maior punição, que era pensar duas vezes antes de entrar para o mundo do crime.